Estamos prontos para mais um tempo de estudo nesse capítulo 11 de Zacarias. Temos falado que é um capítulo bem diferente no sentido da maioria das profecias. Não que não tenha muitas profecias nos livros proféticos, nós temos muitos livros, muitas profecias nessas escrituras sobre a rejeição de Deus em geral, como o povo de Deus o rejeitou. Então, a rejeição de Deus, vamos tratar um pouco disso, não é um assunto desconhecido, muito pelo contrário, tem páginas e páginas, Moisés falava sobre isso, Deus falou com Moisés para falar com o povo sobre o que aconteceria se eles rejeitassem Deus como Pai, como o Deus deles. Então, a rejeição de Deus não é um assunto desconhecido, mas quando nós olhamos as profecias de restauração, aquilo que aconteceria no futuro, mesmo nas épocas mais escuras, como logo antes do cativeiro, durante o cativeiro, os profetas, as revelações que eles recebiam, geralmente mostravam lá na frente a restauração, como Deus pretendia levar a história a um final maravilhoso, a um final de bênção, de reino, de paz, de harmonia, de restauração. Mas nesse tempo que levaria, nesse espaço de tempo entre o período que eles estavam vivendo, seja cativeiro ou agora no início do tempo que eles voltaram depois do cativeiro, eles muitas vezes não tinham noção do tempo que teria que transcorrer antes dessa consumação final. E no meio desse período haveria muita coisa difícil, muito sofrimento, muita tribulação, muitas provações, muitos períodos de tratamento de Deus. E essa parte futura não tem tantas, do sofrimento futuro, não tem muitas profecias. Falamos sobre as lacunas que geralmente existem dentro dessas profecias. E então, quando se falava sobre o Messias, sobre o ungido, sobre aquele que Deus iria enviar, nem todas as profecias que falam sobre restauração falam do Messias, nem todas, existem várias profecias que falam de uma restauração e não falavam diretamente do instrumento que Deus levantaria. Às vezes falava a respeito de um descendente de Davi, que seria realmente o Messias, mas quando falava desse rei, desse descendente de Davi, daquele que traria libertação, daquele que seria o instrumento de Deus para levar o povo de Israel e o plano de Deus a um final, a uma consumação perfeita, muito poucas profecias, pouquíssimas vezes é falado a respeito da morte, do sofrimento. Então nós temos poucas menções desse processo de rejeição, de morte, de sofrimento que o Messias teria que suportar. Então nós temos falado mais do capítulo 53 de Isaías, que mostra um Messias que iria sofrer, o servo, que iria sofrer como um cordeirinho, sem resistência, indo para o matadouro, indo para sofrimento, passando por muita rejeição também, passando por vergonha, por sofrimento, por não ser reconhecido, anonimato, muitas características são relatadas ali em Isaías 53. Mas é uma perspectiva de um sofrimento que o Messias sofreria, que suportaria, sem resistir e sem falar das consequências que essa rejeição
traria sobre o povo que estava rejeitando. Então, estou falando isso para mostrar que Zacarias 11 tem essa perspectiva de sofrimento, de rejeição, mas é uma perspectiva mais da atitude de Deus, porque Deus está falando com Zacarias aqui, fazer o papel do Messias, pastorear um rebanho destinado à matança. Ele começa, acho que já sabendo que ele não vai conseguir reverter essa situação. Mas aqui também nós vemos o aspecto das consequências. Então, essa é a parte que nós vamos entrar hoje, porque não tem, assim, na verdade, aqui em Zacarias 11 não fala de como o bom pastor vai morrer, fala da traição, fala de como ele foi avaliado apenas por 30 moedas de prata. Nós vamos entrar nessa parte aí, mas também tem mais o aspecto de qual seria a consequência, o que vai acontecer com o rebanho, com o povo de Deus, como consequência da rejeição. Então, não é um tema muito glorioso, não é assim um tema, hoje não vamos falar sobre, dentro desse contexto, não dá para ficar olhando para a restauração, vai acontecer isso depois, né? Deus não vai deixar assim. Isso aqui, Zacarias 11, não é o final da história, mas é uma parte que Deus mostrou para Zacarias que teria que passar o povo e o Messias deles, né? Então vamos colocar isso diante de Deus, para que Ele também use isso para nos mostrar não só esses acontecimentos que foram cumpridos na época da primeira vinda de Jesus, mas também sempre olhando para qual aplicação e como que isso se relaciona com o nosso tempo e com os acontecimentos finais. Senhor Deus, Tua palavra é tão rica, tem tantas coisas que nós sabemos que não temos as chaves para todas as coisas. Existem mistérios, existem aspectos que ainda estão encobertos por causa da nossa limitação ou por causa do tempo, que o Senhor tem um tempo certo para mostrar. Enfim, nós chegamos para essa passagem com temor, com a consciência de que nós não temos, em nenhuma passagem nós temos as chaves, as revelações plenas de tudo que está ali. Isso tem muita coisa escondida, muita coisa encoberta, e à medida que nós buscamos, à medida que nos colocamos diante de Ti, o Senhor vai revelando, e pedimos que nesta hora que vamos mais uma vez olhar esse capítulo e ver o que o Senhor queria mostrar para Zacarias naquela época, e o que nós podemos entender sobre o que o Senhor, o que tem acontecido já, e nós continuamos sendo o mesmo povo com as mesmas tendências. Então, essa rejeição, essa situação descrita aqui, tem muita aplicação para o nosso tempo, e nós precisamos entender e nos colocar diante do Senhor, para que o Senhor mude o nosso coração, para que nós não façamos parte desses que rejeitam a tua solução, o seu pastoreio, a tua maneira de cuidar de nós, que nós possamos realmente ter um coração aberto para Ti. É a nossa oração nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Ok, então nós já vimos a primeira parte de Zacarias 11, vimos que a partir do versículo 4, Deus já falou que eram ovelhas destinadas à matança. Deus Deus falou com Zacarias para cuidar de um rebanho já destinada à matança. É praticamente uma missão impossível, uma missão inglória. Enfim, então Jesus veio com essa missão. Jesus veio sabendo que o que ele faria, sim, teria um efeito
eterno, ele seria muito bem sucedido em dar sua vida em favor de toda a humanidade, cumprindo o plano de redenção. Jesus, claro que não foi fracassado, não falhou na sua missão, mas em termos imediatos, Jesus veio para seu povo. O Evangelho de João começa assim, mostrando Jesus, o Verbo, que estava com Deus desde a eternidade, e que tudo foi feito por meio dele, que ele é a luz, e vai começando assim, mostrando quem é Jesus, e depois que ele se tornou homem, né, se tornou carne como nós, e ele veio para os que eram dele, ele veio para os seus. Isso significa que era a nação. Tinha uma nação que Deus tinha escolhido, tinha uma descendência de Abraão, tinha os herdeiros da promessa, tinha tudo que Deus tinha prometido para Israel. Então Jesus veio para este povo, e os seus não o aceitaram. Então essa é a história da missão de Jesus, da primeira vinda. Como eu já mencionei, ele poderia ser rejeitado pelos outros povos, ele poderia ser condenado pelos romanos porque queria ser rei sobre Israel, ele poderia ser condenado por uma razão política, mas Pilatos olhou assim as acusações e falou assim, não tem razão, não tem motivo. Eles tentaram colocar assim, porque se você não condenar, você não é amigo de César. Eles fizeram uma jogada para que Pilatos se sentisse obrigado a condená-lo, mas na verdade Pilatos falou assim, eu não achei culpa nenhuma, ele não é uma ameaça, ele não está afrontando, naquele momento, né, naquela fase da história, ele não estava afrontando o sistema de Roma, mas ele foi rejeitado pelo seu povo, né, pelos líderes e pelo povo também que seguiu o incentivo, seguiu a ideia da liderança. Então, essa foi a missão de Jesus. Ele sabia que não seria só uma questão de ser rejeitado e de morrer na cruz. Ele sabia que teria uma consequência. Então, hoje queremos pensar um pouquinho nessa consequência, nas consequências que viriam, que aqui mostra em Zacarias 11, o que aconteceria como resultado dessa rejeição. Mas, em primeiro lugar, vamos o relato, a descrição que Zacarias dá aqui, de como ele fez esse papel de um pastor, e ele veio, no versículo 7, com duas varas, né? Uma chamada graça ou favor, que eu acho que é a tradução melhor, e a outra união. Então Jesus veio, mesmo sabendo de antemão, mesmo sabendo, né? A Bíblia fala que Deus sabia, que Jesus sabia até quem iria traí-lo dos 12 discípulos. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Ele não veio com uma ideia, uma ilusão. O povo vai me aceitar, o povo vai acreditar que eu sou o Messias prometido. Ele sabia que não seria assim. Mas ele veio com esses dois instrumentos, né? Essas duas varas que são um instrumento de alimentação, de pastoreio, né? Ele cuidou, ele pastoreou o rebanho com essas duas varas, né? Ele fala que versículo 7, eu tomei para mim duas varas e apacentei as ovelhas. Então, eram os instrumentos dele, eram as ferramentas que ele tinha para pastorear o rebanho. Ele não veio com juízo, com condenação, como fala em João 3. Ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para que todos pudessem ter vida. Ele era a luz do mundo, ele era a vida, e ele veio para trazer essa vida. Então, o bom pastor,
ele não vem vociferando, pregando condenação, não que ele não tenha avisado sobre isso também, mas não era a mensagem dele. Ele falou sobre arrependimento, ele falou sobre mudança, ele falou que aquilo que eles tinham naquele sistema, embora dado por Deus, ele falou assim: eu não vim para tirar a lei, eu vim para cumprir. Ele não era contra tudo que Deus tinha revelado até então, no Primeiro Testamento, mas ele atacou muito o sistema religioso. Desde o início, tanto ele falava muito sobre os líderes e como eles estavam guiando de uma maneira errada, como eles estavam oprimindo, e a gente sempre lembra de Mateus 23, mas que ele fala muitas coisas ali a respeito dos líderes, como eles eram, mas isso não foi a primeira vez que ele falou. Ele falou muitas vezes, falou sobre o fermento, falou sobre a atitude deles, falou sobre o que Deus realmente queria. Então, Jesus veio com esses dois instrumentos: o favor de Deus, e união. Porque o pastoreamento de Deus, o bom pastor, ele traz essas duas coisas. Se nós estamos sendo pastoreados verdadeiramente por Deus e por seus instrumentos, por seus enviados, então nós vamos experimentar isso, nós vamos desfrutar do favor de Deus, né? Deus sorrindo. Isso que é prosperidade. Prosperidade não é, biblicamente, prosperidade não é bênção material em si. Pode incluir, mas pode não incluir, porque o que é importante é o favor de Deus. Nós podemos ter o favor de Deus no meio de tribulações, no meio de situações adversas. Então, o favor de Deus e também a união. Essas duas coisas essas são as consequências, são os frutos do pastoreamento de Deus. É isso que o bom pastor faz. Ele traz o favor de Deus e ele traz a união. E nós podemos entender, pela própria história da Torre de Babel, que Deus não permite união a não ser do jeito dele. Ele não permite a verdadeira unidade, né? Unidade orgânica, que é mais do que união. Então nós temos esses sinais de um pastoreamento, de um cuidado de Deus. O Senhor é meu pastor, Salmo 23. Então, com Ele nós temos proteção, nós temos favor, nós temos alguém que vai nos guiar, até mesmo no vale da sombra da morte. Ele vai nos conduzir, Ele vai preparar uma mesa na presença dos inimigos, Ele vai nos unir. Então, esses são os cuidados de Deus. Então, Zacarias está demonstrando, né, esse papel do bom pastor, está fazendo essa encenação, né, para mostrar o que era o bom pastor. Só que ele não vai muito para frente. Aqui nessa história, assim, é muito rápido, porque quando ele toma para si as duas varas e começa a apacentar as ovelhas, no versículo 8 já fala que ele destruiu, destituiu ou expulsou os 3 pastores, né, que falamos na outra aula, que podem representar os escribas, os sacerdotes, os anciãos, sacerdotes, reis e profetas, enfim, é uma liderança. E quando Jesus começa a pastorear, a oposição não vem do povo. Quando Jesus ensinava nas sinagogas, o povo ficava admirado, eles ficavam vidrados nele. Eles falavam assim, nós nunca ouvimos ninguém falar assim. Então eles eram muito atraídos, mesmo muita coisa não entendendo, Jesus contando parábolas,
mas eles eram muito atraídos pelo que ele falava e também pelas curas, pela multiplicação dos pães, pelos milagres. Então, Jesus não tinha dificuldade com o povo aceitava, o povo amava, nem todos seguiam, mas ele tinha uma abertura, tinha uma facilidade de se comunicar com eles, mas o pastoreamento de Jesus encontrava um obstáculo imediato com a liderança religiosa, porque eles guiavam, eles lideravam de uma outra maneira. Então, quando eles entravam em choque, quando eles entravam em contato com Jesus, havia choque, havia uma rejeição. Então, esse versículo é um pouco assim, difícil de entender a quem exatamente ele está se referindo, porque no versículo 8 fala: destruiu os 3 pastores num mês, que era um período rápido, porque se angustiou deles a minha alma. O bom pastor ficou assim, muito enojado, angustiado, triste, com o tipo de liderança, com o jeito desses pastores. E também a sua alma dos pastores também teve fastio ou aversão, né? Então, a primeira coisa, quando eu coloquei assim 2 aspectos aqui da rejeição, que conta aqui nesse capítulo. Então, e tem uma certa dúvida, até algumas versões da Bíblia traduzem que quem estava... tem uma tradução que fala assim: eu me cansei deles. Em vez de angustiar, fala: eu me cansei, ou eu perdi a paciência. Até essa aqui, se angustiou deles a minha alma, não é tão difícil de entender. Mas às vezes, quando usa essa palavra assim, até choca, quando você lê assim: se Zacarias aqui está fazendo o papel do bom pastor, está representando o bom pastor, representando Deus, como que Deus se cansa do povo dele? Porque algumas traduções vão dizer que vão indicar que o pastor estava chateado, angustiado, cansado do rebanho, não só dos líderes. Não dá muitas vezes assim pelos pronomes, às vezes não dá para a gente ter certeza, mas eu já vou mostrar o porquê Deus pode sim ficar cansado. Mas esse versículo 8 é a virada, porque o bom pastor chega com graça, união, ele confronta e ele dá um choque, uma topada com os líderes, com os pastores. Então, tem um confronto, tem uma rejeição mútua, né? Porque no versículo 8, se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. Eu acho que esse versículo a gente pode aplicar com muita facilidade para a relação entre Jesus e os líderes religiosos, né? Os sacerdotes, fariseus, escribas, né? Aquele povo que sempre cita nos evangelhos, que desde o princípio do ministério de Jesus, desde o início, eles falavam de matá-lo, eles queriam tirá-lo do caminho, ele estava atrapalhando, ele estava impedindo, ele era uma ameaça para eles, né? Em João 11, depois da ressurreição de Lázaro, eles falam assim: não dá, esse homem vai conquistar o povo todo, e daqui a pouco os romanos chegam aqui e vão nos castigar por causa dele, então é melhor que ele morra do que os romanos virem destruir tudo. Mas foi exatamente isso que aconteceu no ano 70, então eles não conseguiram evitar. Na verdade, foi isso que provocou ainda mais esse juízo de Deus. Então, no versículo 8, nós temos esse sentimento mútuo que os sacerdotes, os líderes, os fariseus, eles queriam matar Jesus
Mas Jesus também sentia muito mal com eles, ele falava em termos muito ásperos, muito fortes, porque eram realmente aqueles que estavam explorando o povo, coisa que Deus não admite, que os líderes explorem, oprimam o povo. Então Deus tem uma ira especial, tem uma atitude especial em relação a todo tipo de líder. Pode ser pais de família, muitos homens são muito agressivos, são muito opressores, eles maltratam esposa, filhos, a gente vê isso todos os dias. Mas todo tipo de liderança, todo tipo de líder político, religioso, enfim, qualquer tipo de liderança que oprima, que não cuide, o papel do líder, o papel do bom pastor é cuidar, é dar a vida, é socorrer, é livrar do jugo, é tirar as pessoas do sofrimento. Então, quando o líder ele usa a sua posição para se autopromover, para seu próprio enriquecimento, para seu próprio prazer, isso é terrível para Deus. Então, Jesus sentia assim um nojo, uma repugnância, uma aversão, ele se angustiou por causa desse tipo de liderança. Então, tem esse sentimento. Agora, a grande pergunta desde lá em cima, versículo 4 e 5, versículo 6, né, quando ele fala, não terei mais piedade, mas por causa de uma liderança, tem vários outros textos, que Deus fala assim, se tem maus pastores, se tem maus líderes, Deus fala assim, eu vou intervir, vou julgar aqueles que estão oprimindo e eu vou cuidar do rebanho. Mas aqui é um dos aspectos que choca e que é diferente, que no versículo 6 ele fala assim, eu não terei mais piedade dos moradores dessa terra, o juízo vem e vai afetar todo mundo. E no versículo 8, depois que ele fala sobre essa relação dele com os falsos líderes, no versículo 9 ele fala assim, não vos apacentarei mais. Mas por que ele não fica só com aqueles que são os pobres? Ele até fala das pobres, ou das oprimidas, das ovelhas aflitas, mas ele fala assim, não vos apacentarei mais, o que morrer, morra, e o que for destruído, seja destruído, e os que restarem, comam cada um a carne do seu próximo. Nossa, assim, ele entrega para uma destruição, para um juízo total sobre o rebanho inteiro. Então, essa parte fica um pouquinho mais difícil de entender, mas eu vou ler, então, nesse primeiro aspecto, então, desse sentimento de Deus, e lembrando que o que está falando aqui não significa que Deus não vá cuidar das pobres ovelhas, né? Ele até vai falar sobre essas, lá no versículo 11, ele vai citar os pobres do rebanho de novo. Então, ele não está se esquecendo dos pobres do rebanho, mas uma liderança perversa, maligna, uma geração má, como também Jesus usou essa expressão, né? Uma geração má e adúltera. Jesus falou que viria uma tribulação sobre todos. Então, isso não significa, quando vem juízo, sofrimento, uma guerra na Ucrânia, agora está com conflitos no Sudão, e tantas pessoas inocentes, tantas pessoas simples estão morrendo sem culpa, e os que causam a guerra, os que causam o sofrimento, muitas vezes ficam no poder por muito tempo. Então, isso não significa que Deus vai cuidar. Apocalipse 7 fala daqueles que saíram da tribulação, as pessoas que morreram por causa de Jesus, o seu rebanho. Então, depois ele fala assim, aqueles que saíram da tribulação
o Cordeiro vai cuidar deles, eles nunca mais vão sofrer. Então, como nós sabemos, essa vida não é a última etapa, não é a última palavra. Então, não significa um abandono de Deus, porque algumas pessoas sofrem, muitas pessoas sofrem. Na verdade, se você pensar em quantidade de população do mundo, muito mais pessoas estão sofrendo do que as pessoas privilegiadas que não sofrem, que têm uma vida boa. Então, Deus não está se esquecendo, Deus não abandona, né, aqueles, né, Jesus falou, bem-aventurado os que choram agora, porque depois eles vão ter alegria e vão ter paz. Mas por quê? Por que chega nesse ponto? Então, isso também um assunto extenso, mas eu só quero mostrar em uma ou duas passagens, assim, é só uma pequena amostra, por que Deus, essa expressão no versículo 8, que em algumas Bíblias é traduzido assim, eu me cansei deles. Esse deles é dos líderes ou do rebanho, mas por que Deus se cansa? Deus não é aquele que nunca cansa, não é aquele que nunca perde a paciência, que nunca abandona, não, Deus, por que chega nesse ponto? Então, vamos ver Isaías capítulo 1, só para ver quais são as coisas, e essa passagem, que é uma amostra de muitas passagens proféticas, vai nos mostrar por que Deus pode ter um sentimento de canseira, de falta de paciência, de nojo em relação ao rebanho, não só em relação aos líderes. Então, vamos ver o que ele fala em Isaías capítulo 1, ele dá uma descrição das coisas que fazem Deus sentir assim. A partir do versículo, todo o capítulo ele vai falando assim, né, que o boi conhece o seu possuidor, no versículo 3, o jumento, a manjedoura, Israel não tem conhecimento. Então ele vai falar, o capítulo inteiro ele descreve o sentimento que Deus tem. Nós precisamos entender a dor que está no coração de Deus, porque ele fez de tudo para que o povo pudesse reconhecê-lo, conhecê-lo, amá-lo. E se um animal conhece bem o seu dono, por que o povo dele, que tem muito mais capacidade, muito mais potencial, por que não conhecem? Então ele fala no versículo 11, de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Ele está falando sobre um culto, sobre o povo que estava indo na casa de Deus, oferecendo sacrifícios, fazendo o que era ordenado. Ele fala assim, de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor, estou farto. Então essas expressões aqui correspondem àquilo que o bom pastor sente, não só com os líderes, mas com o povo também, porque ele falou assim, estou farto dos holocaustos, de carneiros, de gordura de animais, não folgo com sangue. Por que Deus não mandou fazer? Por que ele não está gostando do que ele mandou fazer? Quando vindes à minha presença, versículo 12, quem requereu isso das vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, as luas novas, os sábados, a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem o ajuntamento solene. E ele vai explicar que, versículo 15, 14 também ele fala, as vossas luas novas, vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. E aí ele fala, porque eles vão lá, oferecem sacrifícios, mas as mãos estão cheias de sangue, eles continuam sempre fazendo o que é mal. E a gente poderia, Malaquias capítulo 1, Deus também fala a respeito assim, fala assim,
por que vocês não fecham? Eu queria que alguém fechasse as portas da minha casa, porque o que vocês estão fazendo sem honrar, sem amar, aquilo que não é feito de coração, aquilo que é feito como rotina, aquilo que é feito por obrigação. Imagine Deus, o Pai, sentindo que os seus filhos estão vindo assim com pesar, oferecem um sacrifício que é o pior possível, que não querem dar para Deus, e ele fala assim, isso aqui para mim é uma canseira, isso aqui é uma abominação. Então, só para a gente sentir um pouco, por que Deus poderia ter um sentimento de aborrecimento, de canseira, de perder paciência com o rebanho? Por que ele abandona o rebanho e fala assim, isso aqui não me agrada, eu não quero saber? Jeremias no capítulo 2, eu queria ler um versículo aqui que fala da liderança, né? Mas ele fala assim, no capítulo 2, ele fala assim, no versículo 2, ele fala assim, lembro-me de ti, da devoção da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, de como me seguiste pelo deserto. Então, é aquilo que na carta no Apocalipse ele chama do primeiro amor. Eu lembro de como vocês me amavam, de como vocês seguiam, de como vocês eram apaixonados. E agora vocês, versículo 5, que injustiça vocês acharam em mim para se afastarem, indo após ídolos vãos. Ninguém pergunta, versículo 6, onde está o Senhor? Ninguém tem interesse em ter realmente uma relação viva com o Senhor. E aí ele fala no versículo 8, ele fala dos líderes. Os sacerdotes não perguntam onde está o Senhor, os que tratavam da lei não me conheceram, os pastores se rebelaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Então aqui ele está falando sobre a liderança e como eles são responsáveis, né? E como, mas aí, eu acho que já lemos esse texto, mas eu quero ler de novo, no Jeremias 5, no finalzinho do capítulo. Então ele fala dos maus pastores, dos pastores, dos líderes que oprimem, que enganam, que levam pelo caminho errado, né? Jeremias 5, 30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. Então, assim, existe um conluio, uma aliança falsa, uma conspiração, existe algo assim que os dois estão unidos, os profetas que profetizam uma coisa errada e os sacerdotes estão ligados, eles estão tramando juntos. Então eles estão de mãos dadas com eles, então eles se unem para o mal, não, porque no jeito certo, quando um líder começa a fazer alguma coisa errada, o outro tem os profetas, tem os anciãos, os príncipes, os reis, os líderes civis, e tem os sacerdotes, então um deveria contrabalancear o outro, ser alguém que pudesse apontar, esse aí está errado. Não, eles estão juntos, eles estão tramando juntos. Agora, o pior não é isso. O pior que ele fala, e o meu povo gosta disso, o meu povo assim o deseja, o meu povo ama isso. Então, eu só queria colocar aqui que quando o Zacarias 11, sempre o ponto principal no capítulo inteiro são os líderes. Desde o versículo 4, 5, ele está sempre falando dos líderes, dos pastores que não têm piedade, que não cuidam das ovelhas. Ele destituiu 3 pastores quando ele começou a pastorear. Ele sempre está falando dos líderes. Mas o rebanho também sofre e vai sofrer as consequências porque o rebanho também vai atrás. E assim como quando
Jesus foi colocado aí diante de Pilatos. O povo também falou, crucifica-o, né? Eles falaram assim, mas Pilatos falou assim, mas ele não é o seu rei? Falei assim, não, nós não temos rei, nós só temos César. Então, o povo foi junto, né? E isso é por isso que as consequências também vêm sobre todos. Então, continuando, vamos lá para Zacarias 11. E vamos ver o que acontece nessa história, né? Nessa encenação, nessa parábola viva que Zacarias estava vivendo. Então a rejeição do bom pastor, esse primeiro ponto, que existe uma aversão mútua, né? Assim, Deus sente aversão, sente canseira, sente nojo de uma liderança e de um povo que faz certas coisas, assim, principalmente a ideia é não fazer de coração, não amar, fazer ou seguir um caminho errado, ou fazendo que, né, dentro do sistema religioso, mas sem um coração, sem fazer assim de coração. Então, ele tem esse sentimento, ele não quer que continue, como ele falou para a igreja de Laodiceia, ele falou assim, vocês têm que ser ou quentes ou frios, mas essa coisa de mornidão não dá. Então, por isso que ele fala no versículo 9, não vou apacentar mais, o que morrer, morra, o que for destruído, será destruído. Versículo 10, tomei a minha vara, graça, e a quebrei. Então, ele tinha duas varas, lembra? Ele tinha duas varas que eram os instrumentos bons, eram os instrumentos do bom pastor. Em primeiro ele vai, assim, então, como resultado, aqui já estamos, nós vamos falar sobre essa segunda parte, depois vamos voltar aqui. Mas tem a parte da rejeição. O que eles fizeram para rejeitar? Primeiro foi um sentimento, uma atitude, não querer, não aceitar. O bom pastor vem com graça, com favor, com união, e nós não queremos que ele reine sobre nós. Nós temos uma atitude de rejeitar os caminhos de Deus sobre nós, a maneira de Deus zelar por nós. Então, aí qual que é a consequência? Ele quebrou a vara do favor. E aqui tem uma coisa importante para notar, porque o que acontece quando ele quebra essa vara do favor? Ele fala assim, para anular a minha aliança que tinha estabelecido com todos estes povos. Tem algumas dúvidas, sim, todos os povos, que está no plural, parece que ele está quebrando uma aliança de cuidado pastoral pelo seu próprio povo, mas como ele coloca no plural, é algo que afeta os outros povos. E uma coisa muito importante para entender, a Bíblia mostra muito isso, quando Jesus falou assim, vós sois o sal da terra, o sal preserva. Existe muita maldade no mundo, mas de alguma maneira, como Ló no meio de Sodoma, Deus não podia destruir Sodoma enquanto Ló estava lá e estava vivendo uma vida diferente. Então, esse princípio de que um povo que serve a Deus, um povo que pertence a Deus, um povo que é o povo de Deus na terra, que tem aliança com Ele, isso traz um equilíbrio, isso traz, quando quebra a vara do favor, quebra a proteção. Então, assim, qual que era, assim, não fica claro aqui, mas qual que era a aliança que Deus tinha com os outros povos? Também era uma aliança, sim, de não deixar os outros povos invadir e destruir o seu povo. E também, assim, sempre quando nos profetas fala a respeito de como Deus vai restaurar seu povo, como Deus vai colocar seu povo na terra restaurado. Então, quando a restauração
do povo de Deus vem restauração para todos os povos, vem equilíbrio. A natureza, quando Deus fala de restaurar seu povo, em Isaías 11, fala assim do milênio, né? Fala de como toda a restauração, os animais predadores não vão mais matar, não vai ter mais inimizade dentro da criação, tudo vai florescer, tudo vai ser como Deus queria no início, e a paz também, Isaías 2 fala a respeito de paz em toda a terra. Então, a ideia é que quando Deus chega ao ponto de dizer, meu povo me rejeitou, eles não querem meu pastoreio, eles não querem o cuidado do bom pastor, eles têm aversão por mim, por meus caminhos, e eu tenho aversão pela maneira como eles estão agindo. Então, quando isso acontece, todo o equilíbrio, como a própria queda do homem no jardim do Éden trouxe desequilíbrio, desarmonia, caos no mundo inteiro, na criação inteira. Então, essa vara do favor de Deus é favor de Deus sobre o seu povo, cuidado sobre seu povo, mas também afeta os outros povos. Então, é uma consequência muito séria, né? Ok, então, versículo 11, foi anulada. Então, por causa da rejeição, houve a aliança foi anulada, a aliança foi rompida. Então, foi anulada naquele dia, e aqui a gente não sabe exatamente qual o efeito disso, mas isso é para mostrar, o versículo 11 vai mostrar que Deus não se esquece de um pequeno remanescente, daqueles que realmente estão prestando atenção, porque assim os pobres do rebanho que me observavam. Então, do rebanho, não todos, mas tinha um grupo, tinha alguns que estavam prestando atenção, que estavam seguindo o bom pastor, os pobres, os aflitos. Então, esses que me observavam, conheceram que isso era a palavra do Senhor, eles entenderam, né, como os discípulos de Jesus, entenderam que Jesus estava falando com eles, né? Então, os pobres do rebanho são aqueles que, mesmo no meio da aflição, da tribulação, mas continuam permanecendo firmes e fiéis ao Senhor. E agora vem essa parte que é uma profecia muito impressionante, que é a segunda parte da rejeição. Então, nesse capítulo, como que nós entendemos que o bom pastor foi rejeitado? Por causa do versículo 8, né, que houve uma rejeição, uma aversão, não queriam o caminho de Deus, não queriam os cuidados dele. E agora vem uma outra parte, ele quebrou uma das varas, rompeu a aliança, e aí ele fala, versículo 12, eu, Zacarias, mas fazendo o papel do bom pastor, eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, se não, deixa para lá. Porque o que o bom pastor falou? Ele falou assim, eu não vou mais cuidar de vocês. Chegou nesse ponto, não tem aceitação, Deus não vai obrigar, então eu não vou mais cuidar de vocês. Agora, como eu estou saindo, se vocês quiserem me pagar meu salário, bem. Se não quiserem, deixa para lá, nem me paguem. E aí, pesaram. Agora, quem que foi que pesou? Quais foram as pessoas que pesaram? Não fica claro aqui. Ele já tinha destituído os 3 pastores. Eram aqueles do rebanho, né, na parábola viva, assim, a ovelha não dá salário. Quem dá salário são os outros, se ele estava trabalhando para os outros pastores. Assim, não fica muito claro quem poderia ter pesado esse valor, quem poderia ter acertado, resolvido isso. Não, nós vamos pagar. Mas o importante é que ele pediu, se vocês acham que o meu serviço teve algum valor, se vocês acham que o que eu fiz para vocês tinha algum valor, então
pague o meu salário. Se vocês não quiserem pagar, nem precisa. E aí eles pesaram para o meu salário 30 moedas de prata. Tem muita discussão sobre qual o valor, a gente não tem muita noção. Às vezes a Bíblia fala, não aqui no Velho Testamento, né, mas no Novo usa o denário, que era o salário de um dia, no fim Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Então essa profecia tem uma conexão muito grande, né, com a história de Jesus, com a traição. Então nós não sabemos exatamente a relação da moeda de prata com o denário, mas o que nós temos no Primeiro Testamento é que em Êxodo, acho que 21, ele fala que se o dono de uma terra tinha vários animais, se tinha um boi, por exemplo, que acabou matando o servo de uma outra pessoa, escravo, né, de uma outra pessoa, então o dono do animal que matou aquela pessoa tem que indenizar, tem que pagar o valor do escravo, que seria 30 moedas de prata. Então, o que nós temos na Bíblia é uma relação de 30 moedas de prata com o valor de um escravo. E aí ele fala, versículo 13, e o Senhor me disse, lança isso ao oleiro, esse belo preço. Algumas traduções falam assim, esse preço fantástico, esse preço é uma ironia, ele está dizendo assim, olha, eles te deram 30 moedas de prata pelo trabalho que você fez, pelo que você é, eles avaliaram o seu trabalho dessa maneira, então pega esse dinheiro e lance ao oleiro. Também uma palavra que às vezes é traduzido como para tesouraria, mas assim, dá esse dinheiro quase como esmola, né? Lança esse dinheiro lá para o oleiro, e eu tomei assim, esse belo preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Essa foi também uma rejeição. E que tipo de rejeição? Porque inclusive é associado, nós vamos ler no Evangelho de Mateus, que eles citaram, né? Mateus coloca como um cumprimento dessa profecia. Olha só como Zacarias recebeu toda essa direção de Deus para fazer esse papel de um pastor, de ser rejeitado, de ser avaliado em 30 moedas de prata, e foi exatamente o valor que pagaram para Judas para ele trair Jesus. Então, isso é uma avaliação, assim, é uma insulta. É simplesmente uma coisa assim, era melhor eles falarem assim, não, a gente não vai pagar nada, porque assim, é uma insulta você pagar esse tipo de valor, você avaliar o trabalho de um bom pastor por esse valor. Então, isso também essa é a segunda parte, assim, o que revela aqui a rejeição do bom pastor. E aí, quando isso acontece, versículo 14, ele quebrou a segunda vara, união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Então, esse capítulo está mostrando as consequências, está mostrando a rejeição, o Messias será rejeitado, mas também mostra as consequências, porque em Isaías 53 mostra os benefícios que a morte, que o sacrifício do servo, do Messias traria. Fala de levar os pecados, fala de curar as enfermidades, fala de conquistar algo tremendo, um tesouro tremendo para o Senhor. Então, Isaías 53 mostra o sofrimento, mostra como o servo suportou aquele sofrimento, mas não mostra a consequência de quem fez aquilo. Agora, aqui em Zacarias 11, está mostrando também o que vai acontecer com o Messias, mas nessa perspectiva de o que vai acontecer, que desde o começo do capítulo ele fala assim, eu não vou ter mais piedade, porque está acontecendo isso, e ele começa a cuidar mesmo assim, e há uma rejeição
e depois eles o avaliam em 30 moedas de prata, que foi diretamente conectado à traição de Jesus por 30 moedas de prata. Então, no versículo 14, ele quebra a segunda vara. Então, as consequências da rejeição. Perde-se o favor de Deus. Então, Israel perdeu a proteção de Deus. Houve aquela terrível destruição no ano 70. E isso tem a ver também com o desequilíbrio, é como se liberasse a maldade. Em 2 Tessalonicenses 2, fala sobre o mistério da iniquidade. Fala assim que alguma coisa está retendo, mas que uma hora vai liberar a revelação do mistério da iniquidade, que Apocalipse fala a respeito do dragão, da besta, do falso profeta, assim, de toda a maldade que vai acontecer no fim. Então, quando a vara do favor é quebrada, então não tem mais a proteção de Deus e não tem também o equilíbrio que Deus colocou, mesmo tendo problemas, mesmo tendo muita guerra, muito sofrimento, muita coisa errada no mundo, mas existem, a Bíblia fala assim de barreiras, que Deus colocou limites para cada nação. Existe uma ordem, por pior que seja, por insuficiente que seja, existe algo que impede o caos total. Nós tivemos no século XX 2 guerras mundiais, chegando perto, sim, de uma liberação de muito caos, mas ainda não foi, aparentemente, até o fim, porque Jesus não voltou ainda. Mas essa quebra da vara do favor tem a ver com isso. E a vara da união é justamente que Deus não estando presente, mesmo a irmandade, mesmo a aparência, mesmo algum tipo assim, de união superficial, se quebra também. E no final, versículo 15, o Senhor me disse: toma ainda para ti o equipamento de um pastor insensato. Então, Zacarias fez o papel do bom pastor no início, com as varas de graça, o favor e união. Então, Zacarias fez o papel do bom pastor. Mas depois de tudo isso acontecer, ele mostra assim que são 3 consequências aqui da rejeição. Rejeitou o bom pastor, não tem mais o favor de Deus, mantendo o equilíbrio, não tem mais a união. E ele fala: agora toma para ti o equipamento de um pastor insensato, porque eu levantarei, Deus vai levantar um pastor na terra que não visitará os que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não sarará a doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhes despedaçará as unhas. É mais ou menos o que já tinha, mas parece que, porque eles já estavam fazendo isso, os maus pastores. Mas agora parece que assim, a rejeição do bom pastor implica na liberação de uma liderança que realmente vai oprimir. Só que daí no versículo 17 ele fala que vem o juízo sobre esse pastor inútil que abandona o rebanho, caia a espada sobre seu braço e sobre o seu olho direito, que o braço completamente se lhe seque e o olho direito de todo se escureça. Então Deus está falando que vai haver um juízo muito sério sobre os maus pastores. Alguns acham que esse versículo 16 fala a respeito do anticristo, mas enfim, tem essa última consequência, que quando nós rejeitamos o que Deus quer, então nós perdemos a proteção. E eu queria, eu vou ler sobre essa história dos 30 moedas de prata, né, no livro de Mateus, mas só mais uma passagem antes de ir para lá, no Salmo 81, queria mostrar como Deus anseia realmente nos pastorear. Existem passagens que pensam: nossa, Deus parece que não
Deus está falando que não vai ter piedade, que ele vai deixar destruir, que ele abandonou o rebanho, mas olha como Deus anseia, como Deus deseja. Não vou ler o capítulo inteiro, né, mas versículo 8, Salmo 81, versículo 8. Ouve-me, ó povo meu, eu te admoestarei. Ó Israel, se tão somente me ouvisses. Então o que Deus está falando assim, se vocês me ouvissem, se vocês aceitassem o meu pastoreio, se vocês aceitassem eu cuidar de vocês, se vocês pudessem só me ouvir, porque ele fala, não haverá entre ti Deus estrangeiro, ele quer que nós tenhamos o afeto por ele, que nós o amemos, que nós não sirvamos a deuses falsos que só vão nos destruir. Eu sou, versículo 10, o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Então essa é a história da Bíblia inteira, a história que começa com Adão e Eva, que eles não ouviram o que era para o bem deles. E nós continuamos sempre, não é uma questão de guardar mandamentos. Vocês viram como Deus fala em Isaías que ele não quer uma coisa exterior, uma coisa só de boca para fora, uma coisa obrigatória. Ele fala assim, se vocês tivessem ouvido a minha voz, mas Israel não quis, essa frase, Israel não quis, isso é a rejeição, isso é tratar o bom pastor e fazer com que o bom pastor chegue ao ponto de dizer, eu não posso mais cuidar desse rebanho. Pelo que, versículo 12, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos. E olha só, versículo 13, se o meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto eu abateria os seus inimigos, voltaria a minha mão contra os seus adversários. Versículo 16, eu te sustentaria com trigo mais fino, com mel saído da rocha. Então, esse é o coração de Deus. Então, quando nós olhamos para a rejeição do bom pastor, isso não é só na primeira vinda de Jesus, isso é o drama, isso é a tragédia da história humana, desde o Jardim do Éden, desde o povo de Israel, e continuando na nossa trajetória como igreja, como a gente tem também se desviado, como a gente não tem dado prioridade, como a gente não tem amado a Deus de verdade. Então, esse anseio do bom pastor, é isso que nós realmente precisamos ouvir, e essa é a causa da rejeição, a causa das consequências. Então, agora eu queria ver com vocês em Mateus 26, e vamos ver como que ficou essa história que Zacarias profetizou, essa história que Zacarias viveu, em que ele falou assim, se vocês quiserem dar alguma coisa pelo meu trabalho, né, ele nem falou quanto que era, vocês vão dar o que vocês acharem que vale. É terrível, né, quando uma pessoa fala assim, quanto que custa tal serviço? Me dá qualquer coisa que você acha, assim. Aí você pensa assim, se eu der um valor que a pessoa acha que é uma insulta, né? Assim, mas com Deus, assim, se realmente nós pudéssemos valorizar. Então, a minha pergunta, eu quero que vocês vejam aqui essa história, porque ela mexe muito com, assim, ela cumpre o que Zacarias viveu, que ele encenou, né, de ter alguém dando 30 moedas de prata, um valor irrisório, um valor que não tinha significado, e uma avaliação que foi uma desonra, que foi um desmerecimento de Deus, né? Então veja só, Mateus 26, eu quero seguir rapidamente, as histórias vocês conhecem, mas só queria chamar a atenção, porque esse aqui é o cumprimento dessa encenação, dessa rejeição. Nós sabemos que durante todo o ministério de Jesus, os líderes estavam sempre rejeitando. Então, Mateus 26 começa assim, versículo
Versículo 1. Tendo Jesus terminado de dizer essas coisas, disse aos discípulos: sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então Jesus sabia. Mas aí vai explicar aqui o que estava acontecendo paralelamente. Versículo 3. Então os principais, olha aqui os 3 pastores, pode ser, né? Os 3 pastores que foram destituídos pelo bom pastor. Os principais sacerdotes, eles são os líderes, eles que estavam à frente. Tinha os romanos por cima deles, mas quem lidava com o povo de Israel no tempo de Jesus, quem liderava, quem era responsável, eram esse grupo, os principais sacerdotes, os escribas, às vezes inclui os fariseus no meio dos escribas, e os anciãos do povo. Então, você tem os sacerdotes, os que eram entendidos na lei, e os anciãos seriam como as autoridades civis. Então você tem toda a liderança do povo se unindo para dizer, eles se reuniram na sala do sumo sacerdote. Olha aqui, né, o representante de Deus, o homem de Deus à frente da nação de Israel. Olha aqui que eles se reuniram para tramar. Isso aqui, a gente passa batido porque a gente sabe que foi assim a história, mas nós precisamos entender que esse aqui é a rejeição do bom pastor. E isso trouxe consequências muito severas sobre a nação de Israel. E isso é um princípio, como eu falei, que percorre toda a história, não foi só nessa época. Se Jesus viesse hoje, ele seria rejeitado, talvez por nós. Se nós sentíssemos que ele estava ameaçando, a gente podia não ter olhos para ver, a gente podia nos firmar na nossa doutrina, no nosso entendimento, no nosso legalismo, na nossa religiosidade, nas nossas posições. Quanta coisa que existe hoje que está também enojando o coração de Deus, que Deus também está olhando como que eu vou cuidar de um rebanho. A promessa de Deus em várias partes, até no capítulo anterior de Zacarias, capítulo 10, quando ele promete, eu vou cuidar do meu rebanho, eu vou tirar os maus líderes, eu vou cuidar do meu rebanho. Mas para chegar nisso, foi preciso o bom pastor chegar, ser rejeitado, para que Deus pudesse intervir e cuidar do seu rebanho. Deus não, a promessa de Deus de cuidar do rebanho dele vem depois de Deus lidar com essa rejeição. Então eles se reuniram na sala do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram. Não foi uma coisa acidental, não foi uma coisa momentânea, eles estavam ponderando isso desde o início do ministério de Jesus. Deliberaram prender a Jesus à traição e matá-lo, mas diziam não durante a festa, para não haver tumulto entre o povo. E olha a sequência, não vou pular aqui, porque daí vai falar, no versículo 14, vai falar sobre Judas. Mas olha aqui, entre esse parágrafo falando que os principais sacerdotes, eles tinham deliberado, eles falaram assim, não vamos fazer durante a festa, a ideia deles era fazer depois, quando não tivesse tanto ajuntamento de gente que gostava dele e tal, mas Deus tinha um plano, Jesus tinha que morrer na Páscoa, isso é tão significativo, e mesmo eles tramando matá-lo, eles não queriam fazer na Páscoa, mas aconteceu na Páscoa. Mas olha só, antes de falar sobre Judas, nós temos essa história, que eu não vou ler inteira, mas Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, aproximou-se dele uma mulher com vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os discípulos de Jesus se indignaram. Tem um outro evangelho que fala que foi Judas, mas aqui fala que foram os discípulos. Os discípulos acharam desperdício. Os discípulos acharam, mas por que vai simplesmente derramar-se bálsamo, sobre a cabeça de Jesus tudo de uma vez? Talvez era um perfume que podia ir usando aos poucos durante muito tempo, e ela
quebrou o vaso, lançou tudo de uma vez, um valor altíssimo, né? O outro evangelho fala 300 denários, serviço de um ano. Essa foi a avaliação que essa mulher fez de Jesus. Qual preço? Ela deu tudo que ela tinha, provavelmente ela não tinha mais nada, nenhuma posse, nenhuma reserva. Ela pegou a coisa mais valiosa que ela tinha e derramou sobre Jesus. Isso é alguém que aceita o bom pastor. Isso é alguém que quer o cuidado do bom pastor. E então, Jesus falou assim, ela praticou uma boa ação, e esse perfume sobre meu corpo ela fez preparando-me para meu sepultamento. Então, os sacerdotes, a liderança, vamos ver por quanto que eles avaliaram Jesus. Mas essa mulher, e isso é a tônica, né? Quando Jesus falou a parábola, quem achou o tesouro no campo, vende tudo que tem, quem acha uma pérola de grande valor, vende todas as outras pérolas. Paulo fala que ele está pronto para lançar a vida, nada na vida dele tem valor para ele, é o propósito de grande valor, se derramar diante de Jesus. Então, que valor? Agora, veja a pergunta, eu achei assim, muito significativa essa pergunta. Versículo 14, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: o que vocês me dão? Quanto vocês querem me dar? Ele não deu um preço, Judas não deu o preço, mas ele perguntou para eles: quanto vocês querem me dar para eu entregar Jesus a ele? No outro evangelho fala que eles ficaram muito felizes, porque eles estavam pensando, como que nós vamos fazer? Aí tem alguém de dentro, tem alguém do círculo mais íntimo, Jesus, que vai nos levar a ele, numa hora assim, eles devem ter combinado, a gente não quer um tumulto, então tem que ser na hora que ele está sozinho. Judas conhecia os hábitos dele, levou certinho no jardim de Getsêmani, que não tinha só alguns dos discípulos com ele. Então, quanto vocês querem dar? E é essa avaliação, não só eles rejeitaram, mas qual preço que eles colocaram? Qual valor que vocês acham que vale a pena entregar para eu entregar para vocês? E eles pagaram 30 moedas de prata e desde então buscava oportunidade para entregar. Agora vamos para o capítulo 27, Mateus 27, versículo 1. Chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo tomaram a decisão de matar Jesus. Parece que Judas não entendia ou ele caiu em si, a gente não sabe exatamente, talvez ele pensasse que ia entregar para eles e isso não ia resultar em morte, a gente não sabe, não está claro, tem várias teorias, ideias, né? Mas eles prenderam, levaram, entregaram ao governador Pilatos. Versículo 3, então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus foi condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Esse homem é inocente, ele não merece morrer. Eles, porém, responderam, esses são os sacerdotes, esses são os líderes religiosos, esses são as pessoas que conhecem a lei, essas são as pessoas que representam o culto a Deus, a lei de Deus. Eles falam assim: que nos importa? Isso é contigo, isso é problema seu. Então ele, olha só como isso repetiu, quase que exatamente a encenação e a profecia de Zacarias. Ele atirando para o templo as moedas de prata. Então ele jogou no templo o que Zacarias fez.
Ele lançou aquele valor irrisório, aquele valor que era um insulto para ele. Então ele disse, ele retirou-se e foi se enforcar. E os principais dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, pois é preço de sangue. Gente, é quase impossível você imaginar gente que tem alguma consciência conversando sobre isso. Esse dinheiro é o preço de sangue, é um preço que nós traímos, é um valor indigno, não pode nem ser colocado de volta, que eles devem ter tomado esse dinheiro dos cofres da casa do templo, e não podia devolver porque era o preço de sangue. Depois de deliberarem, compraram com elas o campo do oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso aquele campo até o dia de hoje tem sido chamado campo de sangue. Podia ter chamado campo do oleiro, campo de sepultura. Não, é campo de sangue, porque foi comprado com preço de sangue. Então se cumpriu o que predissera o profeta Jeremias. Ele fala Jeremias aqui, tem muitas conversas sobre por que Mateus colocou Jeremias e não Zacarias. Ou foi um erro, ou ele estava pensando num conjunto de profetas. Zacarias talvez fizesse parte de um mesmo rolo, né, incluindo vários profetas, começando com Jeremias, tem essa teoria, mas assim, na verdade isso não afeta nada. Ele fala Jeremias, mas foi Zacarias que profetizou. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado aquele a quem certos filhos de Israel avaliaram. Então achei assim, tanto esse cumprimento, como assim, a própria palavra de Zacarias, como ele demonstra não só que houve uma rejeição, no sentido assim de que eles não queriam e não aceitavam, tinham um sentimento, mas quando ele saiu, quando Zacarias disse: não vou mais pastorear, vocês me deem o que vocês acham que o meu serviço valeu, qual o valor, eles deram esse valor. E Deus fala assim: olha, lança esse dinheiro no templo, porque é um valor magnífico que eles deram por mim. Ou seja, mas era um valor irrisório, era um valor que era como se fosse insultá-lo. Então, aqui também, esse é o preço em que foi avaliado. Então, é muito esse contraste que tem no capítulo 26. Qual o valor que aquela mulher deu a Jesus? E qual o valor, mesmo querendo se livrar dele, mas qual o valor que os sumos sacerdotes e os sacerdotes, os principais sacerdotes e os anciãos, qual o valor que eles deram pela vida de Jesus? Qual o valor que nós damos? O que nós queremos fazer? Até hoje, o bom pastor está querendo cuidar do seu rebanho. O bom pastor continua. Eu não estou falando sobre todos os líderes. Meu objetivo, claro, não é atacar líder nenhum. Eu não estou aqui para criticar, para ser contra nenhuma liderança. Cada um tem que dar conta a Deus. Falando no geral, nós sabemos que, de fato, até hoje nós temos essa situação de lideranças que não estão pastoreando, não estão cuidando verdadeiramente das ovelhas, e Deus é muito forte sobre isso nos profetas e nas escrituras em geral. Então Deus tem realmente uma atitude muito séria em relação aos líderes, aos pastores, às lideranças que deveriam cuidar, e não é só quem tem o título de pastor. Como eu falei, isso se refere a pais, pai e mãe na família. Que jeito que nós estamos cuidando das ovelhas que foram dadas ao nosso cuidado? Que jeito que nós cuidamos de qualquer pessoa? Essa incumbência
de cuidar dos outros é de todo mundo. Quem tem um pouquinho mais, quem andou um pouquinho mais com Deus, pode cuidar de quem andou menos. Então, a necessidade, a responsabilidade de quem deveria cuidar. E nossa atitude, que muitas vezes tem sido uma rejeição, ou por não querer o cuidado de Deus sobre a nossa vida, querer, como o Salmo falou assim, não quiseram me ouvir, não se tocaram, não sentiram amor por mim, não corresponderam no amor que Deus derramou sobre nós. Então, Deus falou assim, então tem que entregar, tem que desistir, como Zacarias falou assim, não vou mais pastorear. Não é que Deus não vai mais olhar, Deus vai cuidar dos pobres do rebanho, Ele sempre cuidou. O cuidado de Deus não significa que nós não vamos sofrer, e nem que nós não vamos morrer em alguma situação pela nossa fé. Isso não significa que Deus não está cuidando, mas nós podemos, até hoje, nós podemos rejeitar ou nós podemos aceitar os cuidados do bom pastor, e tem muito a ver com o valor que nós damos. Qual o valor que nós damos para esse que está dando tudo por nós, que está cuidando de nós, que nos acompanha, que nos ama, que nos quer o bem e que muitas vezes nós não queremos aceitar o jeito dele de tratar conosco e nós acabamos fazendo Deus se sentir mal conosco, se sentir mal de estar cuidando de nós, sendo que nós não damos valor e rejeitamos muitas vezes o cuidado que Ele tem por nós. Então, não é um capítulo de pular de alegria, de celebrar, de pensar, não é um capítulo que fala da restauração final, do que Deus vai fazer. Zacarias vai continuar, nós vamos ter profecias boas e outras profecias também falando de períodos de tribulação, de tratamento, mas é muito importante, né? É uma descrição tremenda de quem Deus é e de como é seu cuidado, e ele fala, eu quero ser o bom pastor. A gente acha maravilhoso, mas como que o bom pastor cuida e como que nós reagimos ao seu cuidado. Então, que Deus possa nos preparar, que nós sejamos realmente o rebanho, dos pobres do rebanho, mas que aceitam o seu pastoreio, que valorizam o que Ele faz para cuidar de nós. Senhor, nós queremos realmente ter olhos para ver, coração para sentir, queremos como o Senhor fala naquele Salmo 81, que nós pudéssemos ter esse coração para Te ouvir, que pudéssemos ter realmente o desejo, a abertura, a valorização, a correspondência, que o Senhor pudesse realmente ser aceito e valorizado por nós como bom pastor. Nós pedimos que o Senhor revele isso, que o Senhor nos ajude, porque nós não queremos Te rejeitar, não queremos ignorar, não queremos menosprezar o que o Senhor tem feito por nós. Pedimos que o Senhor continue com Teu cuidado constante para nós. Em nome de Jesus. Amém.